esqueceu. Não se esqueceu, não. Eu falei ontem com ele e ele sabia. Porque eu disse, olha, se eu não chegar a horas é porque o avião se atrasou. Isto como é Natal, o povo está tudo bem. Então ele sabia. Por isso ele sabe, só não chega a ser. O que é que eu faço? E sabes que há um trânsito. O meu sobrinho foi-me buscar até para. Pois, mas isto agora é loucura, isto agora com o trânsito. Está um Estes dias, trânsito. sexta-feira, sim. Festas de Natal, é loucura isto agora. Já amanhã já vamos ver aquilo que é. Nem a ver. Não, e aí filmei aquilo que era o vídeo. Não queres isto para ficar para as segundas-feiras, eles atrás. Este já aconteceu. Seja imagem. Não assuste. Como é que se chamava o secretário disso? Paulo. Almeida. E é daqui? Daqui desta. Aquelas fundações livres nessa zona da Bahia, azul e amarelo, assim, nas Há portas. uns anos que eu não via. Nas fontes, não é? Assim, com isto. Estes gestos fluidões. Quem é o capitão dos Estes relatórios? clubes de palmeiras. Quem é o capitão dos relatórios? Mas também ainda lá estão a ver o que fez. Podia só para cá. Foi só que Isso é desta É o Padre Carlos, não o Padre Carlos menciona essas é o coisas. Padre Carlos está vergonha. Eu não quero ser, não quero estar a dizer mal a ninguém. Não quer ser bom ator, não quer ser Eu bom não quero ser ator. autor, isto é uma já. Suponho que o Padre Carlos não considera passar sinais vermelhos pecado de confissão, não é? Havia umas indicações recentes que também era preciso confessar quando se passavam sinais vermelhos e quando não se cumpria os limites de velocidade, não sei se... Situações. Suponho que o Padre Carlos não é partidário desse tipo de informação, é isso que eu queria saber. Especialmente nas aldeias, está-se todos. Aqui só lá está a atrasar-nos a vida. Isso é verdade. Coisa que é diferente aqui na cidade. Pois claro, pois claro. Várias zonas. Quando há movimento de muito há galinhas e patos, que é desde baixo para lá. Galinhas e patos. É questão de economia local também. Não tem galinhas e patos, eu não os consumo, também não valem muito. Muito bem, então, vamos fazer uma pequeníssima recapitulação para lançarmos isto. Portanto, o Padre Luís, aqui tratar-se-á de fazer a Assembleia sobre o segundo módulo do curso, um módulo que incidia exatamente sobre as questões, a disposição histórica das questões, digamos assim. Portanto, história da liturgia, lembram-se que o Padre Luís começou pela história contemporânea e depois acabou outra vez com a história contemporânea, não vou entrar em pormenores. Nós começámos com a arquitetura sacra do século XX, dada pelo professor Ferdinando Santos Laterra, aqueles dias todos. Depois foi a minha vez de dar a história da arquitetura da época moderna, e que foi agora completada com também esta aula do professor Paulo Pereira. O professor Virgulino Jorge tratou da história da arquitetura de igrejas na Baixa Idade Média, incidindo sobretudo sobre as igrejas franciscanas. Virá cá depois também falar sobre as igrejas cistercienses.
e a professora Filomena Limão sobre a história da arquitetura das igrejas paleocristãs. Portanto, o período estava ótimo. E foi isto. Portanto, a ideia é compreender como as alterações da maneira de vivência da liturgia implicou alterações no processo de espacialização, portanto, no desenho dos espaços, e vice-versa, também se serviram e tentar compreender como é que essas relações se estabelecem. Dito isto, perguntas? Para tem para fazer uma pergunta? Que o Padre Carlos entra, não tem sido lá. Há um pormenor que eu aprendi quando tive História Contemporânea, História da Igreja Contemporânea e Moderna, com o professor Marcos Ferreira, da Católica. De facto, a gente, quando olha a história, deve olhar segundo a chamada teoria da história, o professor será melhor do que eu, que é olhar no mapa e dizer que neste momento está a acontecer isto, 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 naquele contexto, naquele lugar geográfico, mas não dizendo que agora então entramos no barroco, então só se fez isto, e agora entramos no neoclássico, e agora só se fez isto, então agora entramos no neoclássico. E de facto, a dada altura, o que parece é que é difícil, ou pelo menos a tentação é querermos encaixotar, arrumar por períodos, sim, é verdade, e por estilos, né, digamos, ou formas, estas questões da arte e da arquitetura. Mas, de facto, às vezes parece que falta-nos consciência de que, ao mesmo tempo, havia coisas diferentes a acontecerem e que não foi só até 1791 que funcionou daquela forma e no dia a seguir, portanto, fez outra. De facto, isto é tudo muito móvel, é tudo muito... Né, e a dada altura sinto um bocadinho de dificuldade, é porque o cruzamento de informação é tanta que tenho alguma dificuldade em perceber um bocadinho o que está na base disso. Não é apenas os nomes, não é apenas a forma, mas como é que a coisa vai acontecendo e as relações, que é tudo muito denso, não é? É muita informação. Mas, então, Depois que tem havido uma explicitação, por exemplo, até a nível da liturgia, que de certo modo acompanhado as aulas de liturgia, que o Padre Luís foi-nos ajudar a entender os espaços litúrgicos em cada época. Por exemplo, gostei muito desse tema sobre Irdelino, franciscanismo, a expressão toda. Depois com aquela adulteração da terceira ordem, que era uma coisa que eu nunca entendi isso, quando eu tenho encontrado aqui e acolá as igrejas franciscanas cheias de ouro, o Dom São Francisco vem cá abaixo, ponho isto tudo abaixo, isto não tem nada a ver comigo. Mas depois a explicação, no fundo, eram as famílias, a posição social e tudo isso, não é? Eu creio que houve um certo acompanhamento de expressão, tanto no aspecto litúrgico e depois, um pouquinho aqui e ali, também o aspecto teológico, creio que também tem sido um espaço, embora nesse âmbito eu esteja dentro, porque o trabalho também é nessa área, mas tem-me ajudado até a mim a ter um espaço diferente de pensamento, também é num contexto diferente. Aqui é aquilo que o Padre Luís diz aqui. Está bem que estamos aqui 4 padres, mas se fossem os padres, todos os padres, tinha outra expressão, tinha outra... diferente, não quero avaliar, não é? Posso só dizer uma coisa relativamente a isto? É que, de facto, nós, e é uma das coisas que eu tenho nos últimos tempos estado, sobretudo, contra. Nós, muitas vezes, a forma didática, se pudermos dizer assim, de estudar as coisas é compartimentá-las, arquitetura, arte, teologia, liturgia, etc. E não percebemos, é assim, e de facto estas coisas não acontecem assim compartimentadas. Isto é, a pessoa vive, e vive numa determinada época, num determinado contexto social, em que se chegou a uma determinada etapa, se está a avançar para outra, e portanto essa vivência humana, no fundo é uma vivência humana, pessoal e em comunidade e na sociedade, que reflete depois uma organização social, política, religiosa,
religiosa, que se expressa no culto e na forma de expressão, que se expressa na arte, na liturgia, na teologia, na política, na ciência, etc. E, portanto, de facto, não era possível estudar isto tudo, senão o mar que estava aqui a dizer era um mar que nós nos afundávamos, mas, de facto, as coisas acontecem assim, portanto, exatamente. E se nasce o barroco nasce porque tem a ver com uma série de contextos sociais, políticos, religiosos, etc., que dão origem e depois a arquitetura moderna e por aí fora. Portanto, é inseparável pensarmos, por exemplo, na Revolução de Maio de 68, separada do período moderno e toda a modernidade, etc. E, contudo, agora, de facto, não é possível estudar as coisas nesta globalidade para nos apercebermos da especificidade de cada coisa e, portanto, compartimentam-se, mas elas, de facto, não acontecem compartimentadas porque a vida do homem é una, a vida da sociedade é una. Nem aula que tivemos. A exposição do Marquês de Pombal foi 50 anos depois do show tudo. Tinha que ser. Ele primeiro viu lá e depois é que trouxe para cá. Tive a sorte de cair A cidade. e depois fez o quê? E Depois aparece essa tristeza toda. Uma igreja tão linda lá dentro e a gente vê uma porta cá fora. Pois, em alguns aspectos. Salva São Roque, daquilo que eu tenho ouvido, o resto. Ali embaixo. Mas cá lá há muita gente. Eu agora pus mais descoberta do Lisboa lá. Há lá muita igreja. É quase como em Roma, caramba. E é preciso descobrir. Não, Lisboa tem 7 colinas, há a imagem das 7 colinas de Roma. Exatamente. E aqui também tem 7 Os reis não são bem 7. E Bizâncio. Bizâncio também fazer. Diziam os árabes, né? Que Lisboa era uma Jerusalém do Ocidente. Até de qual? Mas era o meu. Aqui? Quase não tem. Alguma coisa? O professor Paulo Pereira tem... desculpe, João, se quiser. O professor Paulo Pereira tem uma expressão que usa no início das aulas da arquitetura clássica e paleocristã, quando começamos a estudar a estrutura dos templos, que eu gostava que fosse aqui comentada porque é uma coisa que nos ficou muito das aulas, mas em que ele explica que a arquitetura do paleocristã e depois o românico e o gótico podem ser equiparadas a 3 não orações, porque o credo não é uma oração, mas podemos dizer assim, em que ele diz que a arquitetura paleocristã é como o credo, ou seja, é a primeira fase em que a Igreja Cristã começa a estruturar aquilo que vai ser, ou seja, como é que vai ser, como é que da mesma maneira que o credo diz aquilo em que nós acreditamos, as primeiras igrejas vão ser a matriz para depois todas as alterações que vão aparecer. E depois o românico ele equipara ao Pai Nosso por este descobrir da onipotência de Deus e da omnipresença, e é um Deus, deu o Cristo Pantocrator, o Rei do Universo. E depois, com o gótico, ele introduz a Ave Maria, que é a introdução da humanidade de Jesus e de Nossa Senhora. E pronto, eu gostava que se comentasse esta... Mas ele diz isso hoje aqui. Não diz isso hoje aqui, mas é uma coisa que ele costuma dizer nas aulas. Porque normalmente é que dá o paleocristianismo e a arquitetura é o professor Paulo Pereira assim, e até o gótico. Nós vamos falar um bocadinho disso nas aulas que eu vou dar. Precisamente uma das coisas que se vai falar é precisamente dessa evolução do ponto de vista do espaço igreja em relação à concepção que a igreja tem de si própria. Que é que, como o Marco estava a dizer, é inseparável. A construção do projeto da igreja é inseparável da concepção que a igreja tem de si própria, que eu penso que o Padre Luís, eu não ouvi as aulas todas dele, mas eu penso que ele terá introduzido isso, porque isso depois se expressa na forma de culto e, portanto, especificamente na liturgia. Fazer a comparação com essas 3 orações é uma comparação um bocadinho imprópria, mas tem o seu quê de verdade, porque, de facto, o primeiro contacto, e o Padre Luís nisso falou aqui na última aula, que eu essa parte ouvi, tem a ver, sobretudo, o credo nasce
do batismo. O credo nasce como as três, portanto, a fórmula mais antiga do credo são as três perguntas, creres em Deus Pai, etc., como se faz no batismo das crianças e dos adultos, etc. Até essa é a forma mais antiga e nasce precisamente para esta afirmação de fé no batismo. E, portanto, pode-se dizer que, de facto, tem esta antiguidade. Depois, o Pai Nosso é um bocadinho mais rebuscada. De facto, no período, e eu isso irei falar com um bocadinho mais detalhe nas próximas aulas, no período em que surge o gótico, é o período das grandes peregrinações e das grandes... E, de facto, a Ave Maria e a Salve Rainha são orações que nascem precisamente neste período já medieval, em que há todo este movimento de peregrinações, etc. Portanto, é uma comparação, podemos dizer, um bocadinho imprópria, mas tem, de alguma forma, a ver com um bocadinho com isto. Agora, de facto, percebe-se que, mas isso eu irei falar em mais detalhe, o salto do primeiro milénio para o segundo milénio é um salto abissal em todos os aspectos. E, portanto, é preciso ter consciência desse salto, até na forma de pensar a teologia, de fazer teologia, etc. Que depois se expressa na arte, falando na questão religiosa, etc. E, portanto, é um salto muito, muito grande. É uma comparação imprópria, mas percebo que possa ser feita. Daqui a 200 anos vão dizer a mesma coisa de Como? nós. Daqui a 200 anos vão dizer a mesma coisa de nós. Agora o salto do Que oração é que segundo pode ser com a nossa arquitetura. Pois, Essa é a pergunta, que oração é que a gente tem? É que a gente deixa, não é? Mas, apesar disso, quer dizer, a beleza de tudo isto perante aquela primeira aula, daquelas igrejas todas tortas e não sei o quê, eu acho que me vai. não, É pronto. um aspecto fundamental, é assim, provavelmente já todos fizeram, é a experiência, e eu de facto, com este período que tenho estado em Roma, é a experiência que se faz entrar numa e noutra igreja. Imediatamente percebemos a que é que somos solicitados. Isto é a mesma coisa, é o mesmo mistério. O mistério que ali se celebra é exatamente o mesmo mistério, não é uma coisa diferente. Mas, de facto, a experiência que fazemos é uma experiência diferente. Do sentido existencial e pessoal, é uma coisa totalmente... porque se passam muitas vezes de dimensões humanas, isto é uma escala humana, se puder dizer, a uma escala de transcendência, exatamente. Portanto, é mesmo uma, se puderem, façam experiência, que imediatamente se percebe a diferença. Por exemplo, é totalmente diferente, para vos dar um exemplo, estar numa missa em Santa Maria Maior e estar numa missa em São Pedro. É totalmente diferente, porque a escala, de repente, qualquer pessoa que já tenha feito esta experiência percebe que uma coisa é uma coisa humana, a outra é uma coisa papal, assim, que nos ultrapassa. Humana, mas muito linda. Sim, não é isso, eu estou só a dizer do ponto de vista Até na da... altura, a beleza do teto é diferente, totalmente. É muito casa, a outra não. Eu, quando levo lá grupos, ponho-os ao pé dos meninos da Água Benta. São pequenitos, ponham-se lá, tirem a fotografia. Eu não sei, pode parecer estranho eu fazer esta pergunta, de alguma forma, sobretudo, vindo da minha parte, penso que seria mais lógica da parte dos colegas, dos outros colegas, que é, não sei se a linguagem que o Padre Luís utiliza, que é uma linguagem muito eclesial, muito teológica Eclesiástica. e eclesiástica. Eclesiástica. Está bem, mas se é perceptível da parte de todos. Às vezes tenho a sensação de que passa assim um bocado. Agora no intervalo estávamos a falar disso precisamente, estávamos a dizer porque isto surgiu porque nós estávamos a comentar que para alguns de vocês até surgiu na aula do professor Paulo Pereira dúvidas do Padre Eduardo, não estava a entender, e é perfeitamente normal, isso são coisas que nós temos, como nós também temos dúvidas nas aulas do Padre Luís. Então deviam pôr. Mas isso devem a perguntar, Por isso, é para isso que nós estamos parece aqui. que reciprocamente devia de haver essa... Quando os meus alunos dizem bué de linda, pergunto logo o que é isso.
Mas agora não está aqui a par Luís, mas então aproveita, se ficou a explicar, perguntei a Isabel responde. Sim, mas se calhar são dúvidas que não fazem. Como é que eu vou te explicar? No contexto entende-se, mas se calhar percebes. Por vezes acho que o problema é um problema de conceito. Há certas palavras que são conceitos eclesiais. Por exemplo, eu pessoalmente, algumas coisas não tenho certa dificuldade porque tive um breve curso de teologia o ano passado no seminário no Norte de Vila Viçosa e por acaso também foi já a abordar, basicamente era relacionado com a fé, mas a abordar a fé dos primeiros cristãos. Falamos desde os primeiros séculos, o paleocristianismo, os primeiros ritos, os padres da Igreja. E aí foram explicados alguns conceitos relativos à Santíssima Trindade, e são conceitos que me foram explicados a mim nesses cursos. Por exemplo, a Igreja de São Basílio, e São Santo Agostinho, essas coisas. E percebi os conceitos, mas talvez os colegas, porque há alguns conceitos, são aquelas palavras que em grego, a coisa poderá levar uma. Mas depois de explicado o conceito, é o que contas ao João. No conjunto, vamos lá, chegamos lá. Não, mas por exemplo, eu estava a passar a limpo e estava a reparar, por exemplo, quando se fala da prefiguração tipológica de Cristo no Antigo Testamento. E falou-se de Abraão, Moisés, os profetas, Jesus. E eu por acaso, pensei logo imediatamente, se calhar não perceberam, por exemplo, há nomes que aparecem no Antigo Testamento, não é? ou conceitos, ou símbolos, que se referem a Jesus Cristo. Mas isso só é entendido, ele é que interpreta. Após a revelação. A pré-figuração tipológica, quer dizer, o símbolo, não é? É entendido depois à luz de Cristo. Ele é a chave de leitura de tudo o que aconteceu anteriormente. É o que se quer dizer. Não é? E isso às vezes era bom dar exemplos concretos. Não é? Isso eu pensei que era. Não, por acaso, a minha sorte foi essa, porque eu realmente, naquele curso de breve, já tinha dado a fé no Antigo Testamento e depois a fé no Novo Testamento. Tínhamos dois professores, sacerdotes, mas depois também acho que os colegas, como é alguma coisa na altura não percebi, agora já percebo melhor, porque também em termos de liturgia fiquei mais esclarecido. Por exemplo, uma coisa para nós arquitetos é fundamental é perceber um pouco o que é uma Eucaristia, verdadeiramente, para percebermos qual é o significado que vamos no desenho do espaço. Nós vamos à Eucaristia, mas há coisas que nos passam, porque o Padre Luís também diz, é verdade, devia haver uma maior formação litúrgica para os fiéis, porque nós fazemos aquilo por ritualismo. Um diz, o outro ao lado repete, e as pessoas mesmo, a devoção popular é bastante assim, as pessoas ao certo nem compreendem muito bem o que estão a celebrar. É uma devoção de... Não sei. Mas não é só dizer uma coisa, que nem é só saberem a questão dos ritos, dos sacramentos, isso é importante, mas também saberem a função de cada um dos personagens, cada um dos atores. Por exemplo, uma missa com o bispo, o que é que o bispo faz, o que é que o padre faz, o que é que o acólito faz, o que é que o diácono faz, etc. Por todas essas personagens, entre aspas, movimentam-se e têm movimentos e devem uns estar aqui sentados e outros estar ali. E, portanto, ter esta concepção do espaço tem uma implicação que... E depois a concepção arquitetónica, a forma, e a concepção teológica. Claro. Sim, a Igreja da Póvoa de Santo Adrião, que foi das últimas a serem feitas no Diocese, o arquiteto é pai de um amigo meu, que é padre. E estava ele a fazer o projeto e a dada altura ele mostrou ao filho e disse, olha, esta igreja, não sei. E ele disse, mas olha, e a credência? É que já agora, o que é isso, credência? É aquela mesa onde a gente mete os objetos antes de irem para o altar e não sei o quê. É preciso isso? Então as coisas vêm de onde? Pá, não lembrei. Pensei, um altar, um anel para cada. Está feito. E o resto? E aquilo não é um espaço vivível, porque não é prático. A gente não tem que lavar as coisas, não tem que pôr as coisas, não tem que pôr uns panos. Então fez uma catequese ao pai. O pai depois adicionou então uma série de elementos, repensou, não é? Como espaço vivível, ou como um museu, como um espaço. Se me permitir, talvez, usando esta comparação, digamos, é preciso perceber o teatro litúrgico. Exatamente. Para saber o que é que cada ator, entre aspas, vai fazer nessa cena que é o teatro litúrgico, sobretudo chamado presbitério, neste caso. Mas já agora, se também puder corroborar, eu penso que em termos, digamos, dos conteúdos visuais, eu penso que seria interessante também nós pensarmos ou termos a opinião dos nossos colegas que são padres, dos conteúdos visuais que nós podemos operar, temos linguagem visual,
quais serão os conteúdos que mais poderão apoiar propriamente ou enfatizar esses passos, digamos, os diferentes passos como o Padre João disse, do teatro litúrgico. Se é luz, se é cor, se é uma questão também de sonoridade. Quer dizer, isto parece muito in abstrato, mas eu penso que pode haver, exemplo a exemplo, passo a passo, poderíamos talvez conseguir fazer umas listas, ver como é que podemos, se calhar, não sei, é a minha opinião. Nós iremos, eu percebi muito bem, nós iremos... Sim, sim. Pronto, era a questão... Eu penso que virá uma aula sobre o como se desenha. Eu já agora, antes de dizer o que vou dizer, talvez até do ponto de vista presente para um arquiteto é preferível distinguir a Eucaristia de missa. Penso que seria mais específico, porque a Eucaristia pode-se referir ao sacrário, pode-se referir a uma procissão eucarística, pode-se referir à exposição do Santíssimo, enquanto que missa, a gente já sabe, é desde aquele em nome do Pai até o idem em paz e o Senhor vos acompanha. É aquela cerimónia, digamos, aquele desenrolar. E penso que iremos ter aqui uma aula em que se explicará, penso eu, passo por passo, esse desenrolar da missa. Nem só a missa, e tudo, para se perceber. por tudo que é anterior à missa e não só. O meu problema é anterior à missa, é sacristia. Está ligado. E nesse Não é só a credência. Está bem, mas nesse ponto de vista, também usando o teatro litúrgico, também é necessário o sítio onde os atores se paramentam. As cores. As pessoas não sabem, nós agora estamos no roxo. Esta não é a cor da roça. Mas o branco e tudo isso tem uma simbologia, como o vermelho num Cristo crucificado tem uma simbologia de martírio. Como se é uma igreja de São João Batista, tem que ter vermelho, tem uma mártir. Se é uma igreja isso tem tudo. Se é uma igreja num Cristo ressuscitado, tem que ter o amarelo e o branco e o ouro. E aqui é a dificuldade, até a nível da decoração floral. É uma pena, porque as pessoas, inclusive, chegam ao cúmulo nas igrejas de fazer uma coisa que não fazem em casa delas, que é pôr dar umas flores debaixo das mesas. Plástico no altar, eu teria uma quê? Flores de plástico no altar. As chinesas, mais. E depois eu disse assim, no dia de Todos os Santos, não quero igrejas, disse a sacristã, não queria flores de plástico nos altares. No dia a seguir foi dia de Fias de Fundos, fui ao cemitério. Resultado, disse uma coisa num dia, fui ao outro sítio no outro dia. Padre Duarte disse não queria flores de plástico nem nos altares nem nos cemitérios. Não há flores de plástico em lado nenhum. Eu não disse nada. Mas agora é um conflito, olha. Mas aí existe um problema, se houver talha, as flores naturais, aí tem um bocado de manutenção. Mas também flores artificiais, não. Mas, desculpem, eu vou à pergunta da Ana. É preciso ter cuidado. Vamos dar lá depois. O que, quer dizer... Não foi uma pergunta propriamente, foi uma sugestão e ver de que forma é que... Sim, mas olha, mas quer dizer, o meu ponto é, por isso é que eu perguntei se percebi bem a pergunta. O que tu estás a pedir é que nos deem sugestões acerca da maneira de formalizar as coisas, é isso? Não propriamente, ou nós pensarmos em conjunto de que forma é que poderíamos valorizar ou digamos, interpretar melhor em termos de resolução arquitetónica e visual, do ponto de vista em que nós podemos participar enquanto equipa, não é? No exercício quer do espaço, quer das várias, como poderíamos cumprir melhor ou adequar melhor. Eu acho que é mais uma explicitação da simbologia, Seja ela a nível dramático, seja ela a nível... Sim, de forma, ou de que modo é que isso vai ser traduzido, isso é que eu queria perguntar, quer dizer, ao nível, nós teremos a seguir um módulo que vai exatamente tratar do rito dos sacramentos e a Isabel abordará explicitamente, além disso,
os elementos do espaço sagrado, quer dizer, altar, andão, Não, e nisso está a simbologia, por isso é que eu estava a dizer, nisso está a simbologia. Portanto, tudo isso será tratado agora no terceiro módulo. Essa Agora, parte o que eu percebi da tua pergunta é que, não obstante isso, há uma margem digamos assim, há ainda uma margem de significado porque varia de caso a caso, varia de igreja a igreja, um bocadinho como estava a dizer o padre António, ser a igreja de São João Batista, não sei o quê. E essa margem de significado, que não tem a ver com aquilo que está estabelecido, não sei se a palavra é certa ou não, o Sr. Padre João, corrija-me se eu estiver a usar a palavra engano, não tem a ver com aquilo que está estabelecido canonicamente, não tem a ver com aquilo que está estabelecido em cânon, digamos assim, mas há ainda uma margem que para nós, enquanto arquitetos, enquanto artistas, é necessária a formalização, que tem a ver com o sentido e com o significado das coisas, e que está para além daquilo que é determinado pelos cânones e pela simbologia e por essas coisas todas, não é? E aí é o que digo, quer dizer, é o exemplo do trabalho do Papa com o Bernini, ou o exemplo do trabalho do Carlos Borromeu com o Pellegrini, etc. Tem que haver um trabalho dos donos de obra, dos sacerdotes, das comissões fabricárias, etc., de explicar qual é o significado que querem ver exposto ali. Mas eu sublinho esta palavra. Estamos a falar de significados, não estamos a falar de formas, não é? Até porque, e essa foi a maneira como eu não quis ouvir a tua pergunta, e tu com certeza não fizeste assim, quer dizer, nós não estamos a pedir aos senhores padres que nos digam o que é que gostam e como é que querem as coisas, por uma simples razão, pedindo desculpa por aquilo que parece ser soberba, mas acreditem que não é. É porque os senhores não sabem. E vou-vos explicar porque é que não sabem. Não sabem porque a consciência do que está inerente aos efeitos da forma é uma coisa que, quer dizer, exige uma formação, exige um aprofundamento, exige uma coisa, não é? Exige uma consciência treinada que não se vos pode pedir, quer dizer, portanto, de facto, parece-me que nesta questão da construção de igrejas, nós precisamos muito uns dos outros, não é? Porque é preciso um talento formativo, e esse talento formativo tem que ser profundamente informado, porque não é só a questão dos ritos, não é só a questão das constituições, não é só isso, tem que ser profundamente informado ao nível dos significados, para realizarmos essa formalização, não é? E isto é aquilo que eu ando aqui à procura no curso, quer dizer, como é que se estabelecem estas comunicações, sendo que é verdade que nós temos aqui formações muito diferentes, mas quer dizer, mas não estamos senão a ensinar a realidade dos fatores, não é? Pedro, e só para acrescentar a isso, de facto, tu falas nesses dois atores, portanto, o pároco, o dono da obra, o arquiteto... Deixa-me só dizer isto, mas é porque quer dizer, os senhores não sabem como é que essa formalização deve ser feita e nós não sabemos qual é o significado que devemos inscrever nessa formalização. Quer dizer, portanto, há uma ignorância mútua e há um conhecimento mútuo que precisa de ser alimentado. Isso nós, a nível de padres, ainda pouco nesse aspecto, se formos para fábricas da igreja, é um zero, salvo, claro, as exceções. É um zero. Claro, mas eu só queria acrescentar... Só querem copiar coisas e as coisas mais malucas e encontrarem para a vizinhança. Porque a terceira coisa que é absolutamente que o diálogo tem que girar entre estas três coisas é a comunidade. Porque o senhor padre até pode ter uma ideia de igreja extraordinária. O senhor arquiteto faz uma forma extraordinária, mas a comunidade não quer aquilo, não se sente bem, ali não é para si, não é sua, não se sente. Exatamente, e portanto, se prescinde do povo que verdadeiramente vai estar ali a celebrar, a participar e etc., a coisa... Mas isso também tem a ver uma evolução. É muito engraçado por causa disso, porque das poucas coisas, já vão sendo algumas que tenho assistido nesta forma de pensarmos e desta abertura que quer padres, quer arquitetos vão tendo, de repente a gente esquece o público que vai usar estes espaços.
que naturalmente o padre vai utilizá-lo e que tem uma forma de entender o espaço de maneira diferente que a Assembleia que ali está. E um exemplo engraçadíssimo, que não tem piada nenhuma, é numa das capelas que eu tenho, que foi feita pelo Secretariado das Novas Igrejas, que tinha uma perspectiva e que aquilo funcionaria daquela forma, mas o povo entendeu que aquilo devia ser de maneira diferente. E, portanto, a formalização da planta para o que está não tem nada a ver. Portanto, eu tenho a Assembleia dividida, porque tinha que haver corredor central, tenho o altar de um lado, o sacrário do outro, que era para ter a Nossa Senhora. Portanto, aquilo de repente deixou de ter a significação do projeto. Que a Assembleia que vai usar aquele espaço não se identificou com aquilo. Não, e é muito Portanto, importante. eu acho que aqui este trabalho, e a Joel estava a dizer isso, que este terceiro elemento é o mais complicado. Não só porque temos pessoas com formação e pessoas sem formação, mas todas com fé e, portanto, e formas de viver esta fé muito distintas. Sim, mas e com aquilo franqueza, que o Padre António estava a dizer. eu acho O mais básico das pessoas é repetir coisas. Mas eu acho que o ónus, quer dizer, essa componente está presente, mas o ónus da compreensão e da introdução dessa componente cabe aos arquitetos. Ou seja, eu sinto como uma responsabilidade minha o perceber aquilo, passo o pleonasmo, aquilo que as pessoas podem perceber. Não é? E trago aqui exatamente o exemplo clássico na história da arquitetura, que foi aquele exemplo que eu, quando falei da história da arquitetura moderna, trouxe aqui, que é a questão, que é a polémica entre o Borromini e o Bernini. Não é? O Bernini não era um tipo menos criativo que o Borromini, mas queria e andava à procura de um modo de expressão que fosse menos hermético, enquanto o Borromini verdadeiramente andava à procura de modos de expressão que fossem originalíssimos, diferentíssimos de todas as coisas, mas que acabavam por ser absolutamente herméticos. É verdade que a gente, na planta de Santiva Sapienza, estão dois triângulos sobrepostos, e além disso está o símbolo do Papa Barberini, e além disso está uma não sei quantas coisas, mas o facto é que quando a gente entra em Santiva Sapienza não vê triângulos nenhum, porque o espaço não é para ser percebido assim. Pelo contrário, o Bernini, quando faz Santo André ao Quirinal, põe um quadro do Santo André crucificado e depois põe o Santo André lá em cima na ressurreição. E isso é uma coisa que ajuda a oração. Não é? Portanto, verdadeiramente é preciso esta perspicácia no perceber a simplicidade das pessoas que vão ler as coisas. Mas isso é responsabilidade dos arquitetos. Quer dizer, e os arquitetos, Dulce, corrija-me se eu estiver enganado, mas os arquitetos devem estar equipados para perceber como é que a arquitetura responde às exigências antropológicas, que são comuns a toda a gente. Mas esse tem que ser um caminho feito em simultâneo com o projeto. Exatamente. Evidente, Claro, evidente, claro, sim. claro, Não estou a dizer que não, não estou a dizer que não. Não são as evidências, Não é exigências um antropológicas projeto em acabado. abstrato, são Não, são concretas. concretas. Daquela comunidade ali, X, Exatamente, vive ali naquele- naquela E zona, com naquele aquelas projeto, circunstâncias. naquele Exatamente, projeto naquele específico. projeto. Exatamente. Exatamente. Isso é absolutamente Mas voltando determinante. um bocadinho atrás para ir ao encontro da pergunta, também irá ajudar, e penso que faz parte do módulo, é dar uma perspectiva do ciclo litúrgico, do ano cristão, digamos. Porque durante o ano cristão, diferente é celebrar o Natal do Senhor, embora sempre com o mistério pascal por trás, como é diferente de celebrar a Quaresma, como é diferente de celebrar a ressurreição do Senhor. Ou seja, esse ciclo litúrgico e a forma como se desenrola também irá fornecer, digamos, na... Informação simbólica. Sim, essa informação para que Mas o arquiteto ou o artista já tenha alguns conhecimentos daquilo que se vai realizar e desenrolar nesse tal teatro que é a igreja ao longo do ano. Mas o artista... Só, já agora, se me permite. E por isso, uma igreja, por exemplo, é uma coisa que refletíamos aqui há uns anos sobre as igrejas. Algumas igrejas não há espaço para fazer o presépio nesta altura do Natal. Por exemplo. Não é? Não há espaço para, dentro do ano litúrgico, haver um espaço para a reserva do Santíssimo na Quinta-feira Santa, por exemplo. Então, desconhecendo o desenrolar do ano litúrgico, podem-se omitir coisas que fazem falta a uma igreja. Isso é importante. Já há um bocado aí falava ainda sobre a arquitetura ao fazer. O problema da luz
problema do som, problema da iluminação. Eu, por exemplo, tenho uma igreja com um vital 100 metros quadrados, tenho lá uma coisa daquelas, com tanta luz para dar. Tem que se arranjar uma... Pronto, e são aspectos. Por exemplo, há celebrações que devem ser feitas a média luz e outras que devem ter a luz intensa. Depende dos espaços. Porque tudo, isso tem que ser tudo conjugado, não é fácil. Não é fácil. Aquilo que eu tenho notado nestes últimos anos é, em algumas igrejas assim modernas, com bastante bem, apesar de tudo, exteriormente, mas depois também, onde se erra mais é no mobiliário litúrgico. Aí, portanto, é como se fosse uma mobília, compra-se no aqui ou em qualquer sítio e põe-se ali. E não é, quer dizer, o próprio mobiliário litúrgico faz parte desse teatro litúrgico e tem a sua importância. Mas isso é a culpa é dos padres. Porque, por exemplo, a questão do rosa, no Quaresma e no Advento, quem é que tem um paramento cor-de-rosa em Portugal? Isso já é a questão da Troika. Não é? Eu tenho. Mas não é um problema da Troika, não é? Sim, o galão era litúrgico. Mas, por exemplo, nenhuma das minhas paróquias tem quase 20 capelas, tem alguma coisa se passa. Na minha paróquia ela passa, mas não tem. E tem 2 igrejas. Está bem. Não, significa que quem são responsáveis pela obra, esses donos de obra, os padres, também têm muito pouca formação. E não só têm pouca formação em termos intelectual, como pouca sensibilização artística. Isso também nos falta. Porque a questão da arte é uma questão de transcendência, lá está, aquilo que nós vamos falando, e falta muito a questão simbólica, por nossa culpa também. E, portanto, quando a gente vê um arquiteto a fazer um mau projeto de uma igreja, a culpa também, a gente não pode dizer apenas isso, não é? Ou seja, nós de facto também temos culpa, e eu vejo isso pela formação. Não é uma questão dos padres que, ao final de 2 anos de padre, se cansaram de procurar a simbólica. Vejo mesmo logo desde o princípio a rejeição à simbólica. E isso tem a ver com outra questão. Não é apenas uma questão, não é? Tem a ver com a questão da própria formação, da forma como nós nos entendemos. Isso também é importante. Há uma coisa que eu acho que é importante. Nós temos falado sempre da construção, mas há adequação. E a maior parte destes erros que nós denunciamos, alguns deles, salvo as exceções, são sempre em relação a adequações feitas. E esse é que é um grande drama, porque as igrejas são construídas. E muitas estão construídas no século XVIII e XVII e foram pensadas num contexto muito diferente da utilização que nós temos. A sugestão do Padre António em relação ao presépio, há igrejas que são pequenas, que foram construídas por uma necessidade muito específica, que era o culto da Eucaristia e pouco mais que isso. Jogar com todas estas coisas, pá, não é fácil. Eu tenho uma muito pequena, que eu não sei onde é que tenho uma presidência, porque o espaço é tão reduzido, aquilo foi pensado para estar de pé, voltado para o altar, ponto final. Portanto, mudar o esquema disto. Ou seja, os rituais é que se mudaram. Os rituais mudaram-se, mas a arquitetura Esse é um grande problema que eu tenho. Porque eu tenho uma questão relacionada com isso, que é, por exemplo, relativamente a uns sacramentos. Há igrejas que têm confessionários, há outras que não. Nunca se falou nisto aqui nas aulas de história da arquitetura. Eu não sei qual é que é. Pois é isso. Vamos falar disso. Eu vou falar dos confessionários. O Mas padre Luís irá falar na penitência também. Iremos falar desse assunto. É que eles deixaram Mas isso tem que ver com a tal questão de sensibilidade. Repara, há igrejas que não têm, há muitas igrejas que não têm. Isso tem a ver com a falta de sensibilidade dos padres. Mas, ó Padre Carlos, só para lhe dizer... Iremos falar disso, João, nos 2 modos. Verdade, só para... Eu gostei, estou a ter dificuldade em transmitir uma ideia que é a ideia que os artistas têm da carência de diálogo com o dono de obra. E talvez dizer isto ajuda a perceber o problema. Para um arquiteto e não sei, mas eu diria também para um artista plástico, é mais fácil fazer uma intervenção num edifício que já existe e que está qualificado quanto arquitetura do que fazer um edifício novo. Porque aqui não é uma questão de criatividade, quer dizer, é uma questão de capacidade de leitura. Quer dizer, eu estou formado e estou treinado para chegar lá e perceber uma modalidade de expressão, aquilo que normalmente se diz um estilo, mas um estilo enquanto uma linguagem que passa
subliminarmente, implicitamente. Portanto, eu estou treinado para fazer isso, para chegar lá e para perceber que esta igreja tem este estilo e, portanto, a minha intervenção, eu tenho que ter o mínimo de sensibilidade para perceber qual é esse estilo e para perceber como é que vou formalizar uma necessidade funcional, mas dentro de uma determinada maneira que já pré-existe e com a qual eu não posso entrar em conflito, não é? Portanto, não sei se quer dizer, eu diria... A questão é que a prática demonstra o contrário. Eu sei. O exemplo mais estrondoso foi aquele da igreja Não, do Padre João. mas ó Padre Carlos, eu sei porque, quer dizer, porque nem todos os arquitetos são treinados para fazerem esta leitura. Mas a questão é, no caso de uma intervenção sobre uma arquitetura pré-existente, há um significado, há um sentido do espaço que pré-existe e que está lá. O arquiteto pode ou não ter a sensibilidade para o ler, mas pré-existe. Agora, quando eu vou fazer um projeto ex novo, percebe? Isso não existe. E isso, essa ambiência, esse sentido do espaço, é aí que é muito precisa a ajuda dos sacerdotes. Porque, evidentemente, um arquiteto também está treinado para inventar isso a partir do zero, para tirar uma coisa qualquer da cartola, não é? Mas aquilo que ele vai tentar tirar da cartola é qualquer coisa que tem a ver com o estilo da arquitetura contemporânea, com as preocupações e com as evidências contemporâneas, e não tem diretamente a ver exatamente com o pensamento eclesial ou teológico, eu diria mais que eclesial do teológico, percebe? E aí é muito importante haver um diálogo exatamente sobre estes aspectos que são fundamentais, que são radicais do projeto. Nesse sentido, o Padre Bart está a apanhar o projeto da Célio numa fase diferente da que eu apanhei, que foi mais embrionária ainda. E uma das coisas que se fez foi uma espécie de assembleias com um grupo mais próximo, digamos assim, desse lugar da igreja que vai ser construída. E as preocupações daquelas pessoas que ali estavam concretamente, ao que dizia respeito do espaço da igreja, nesse sentido que o professor está a falar, eram zero, literalmente falando. Portanto, havia a preocupação de ficar uma churrasqueira, percebe? Isto só para ir ao extremo, e esta pergunta foi levantada, atenção, não estou a inventar perguntas. Mas é E quando a Isabel falava do terceiro grupo, é esta preocupação. Pois eu sei, não, por isso é que eu estou a dizer. Quer Mas dizer, isto, Pedro, isto que o Padre Carlos está a dizer é muito importante, porque, por exemplo, dou um exemplo concreto que me contaram ontem, não tem a ver com a churrasqueira, me contaram ontem, um trabalho de um projetista, até sério, que falou com o parque, etc. E fez o projeto todo, e a certa altura o parque veio para um bairro em Itália, e o parque veio e disse: onde é que está o campo de jogos? Porque era um bairro onde havia imensa miudagem nas margens. E, portanto, um campo de jogos ali era absolutamente fundamental, porque o padre encontrava-se muito mais com os miúdos no campo de jogos do que propriamente dentro da igreja. E, portanto, estas coisas nascem... É a expressão árabe que, antes de fazerem a mesquita, fazem o centro social por baixo. E, portanto, isto foi um caso real que me contaram ontem. Isso é uma prova evidente da falta de diálogo. Exatamente. Porque se tivesse dito ao arquiteto, como penso que os trabalhos vão ter que refletir isso, nós vamos ter que dizer o que é que aquela comunidade precisa. Exatamente. Com aquela construção, estacionamento, isso tudo. O mais específico possível dentro sim, mas atenção, Isabel, quer dizer, percebes que isso, quer dizer, foi o padre a dizer, e é o arquiteto, é que muitas vezes acontece isto, quer dizer, eu não posso pedir a uma comunidade, que às vezes é uma comunidade sem formação, sem formação intelectual, eu não posso pedir uma formação a uma comunidade que expressa as suas necessidades, muitas vezes não são capazes. Sim, mas elas estão trabalho conjunto. Evidente, elas estão presentes e o arquiteto tem a totalidade, tem enormes obrigações de auscultar isso, detectar, auscultar e formalizar. Mas, quer dizer, não é numa assembleia em que a gente vai perguntar a 50... não sei, peço desculpa, 50 velhinhas e não sei o quê, digam lá como é que mas isso eu não concordo contigo. Eu não estou a falar da forma. Digo é que não se pode prescindir de construir a igreja também com aquela comunidade. Porque senão tu chegas com uma coisa pronta.